Vamos continuar, tá certo? Na verdade, vamos agora estudar, tá? Uma continuação lá do CPC 01. Nós, anteriormente, já estudamos ali alguns conceitos iniciais sobre o CPC 01, redução a valor recuperável de ativos, teste de recuperabilidade. E agora nós vamos trazer tópicos mais avançados e questões, né, um pouco mais complexas. Então é isso que a gente vai estudar agora. Só que antes, vamos lembrar, redução a valor recuperável de ativos, isso daqui é o quê? É o CPC 01, tá bom? Isso daí é o CPC 01. E aí o que é que acontece? Olha, conforme nós estudamos, tá? Nós estudamos que o que é que eu tenho que encontrar para reconhecer uma perda ou não. Então, o que é o teste de recuperabilidade? É eu fazer a comparação entre o valor contábil e o valor recuperável. Então, primeiro, eu vou encontrar o que nós chamamos de valor contábil. Depois, eu vou encontrar o que nós chamamos de valor recuperável. Aqui eu já vou colocar as siglas, tá? E o valor recuperável, ele é quem? Ele é o maior que nós temos entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda, tá bom? E aí, por fim, eu faço o quê? Nós vamos fazer a comparação entre o valor contábil e o valor, tá certo? Recuperável. Entre valor contábil e valor recuperável. De forma que, se eu tiver um valor contábil maior do que o valor recuperável, nós vamos reconhecer o quê? Uma perda da diferença entre valor contábil e valor recuperável. Agora, se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, tá certo? Eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho duas possibilidades. Quais são, Felipe? Primeiro, regra, ou seja, se não tem perdas anteriores, tá certo? Não faz nada. Porém, se tiver perdas deixa eu botar aqui, não tem perda anterior e aqui tem só para facilitar. Tem perda anterior, tá certo? Ele faz uma reversão. Só que nós vamos estudar agora que isso vale exceto para o goodwill. Exceto para o goodwill. Como assim, Felipe? Vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos estudar o quê? Tópicos mais avançados.
Isso daqui nós já estudamos, eu só fiz fazer uma revisão de algo aí que a gente já tinha estudado, tá bom? Então, isso daí a gente já tinha estudado em aulas anteriores. Se você nunca viu isso, é porque você não revisou ou não assistiu às aulas. Só fiz revisar o processo de teste de recuperabilidade, que é o procedimento lá do CPC 01. Tudo bem, Felipe. E aí esse teste de recuperabilidade, ele vai ser feito, tá certo? Em alguns tipos aí de ativos, tá? Na verdade, eu tenho, tá? Que ele é feito em regra em ativo não reavaliado, ou seja, que não sofreu reserva de reavaliação. Isso daqui é a regra, tá? E que nós estudamos essa forma aqui lá em aulas anteriores. Estudamos a forma de contabilização da despesa e da reversão. Vamos só revisar, né? A empresa debita uma despesa com perdas, caso tenha. E ela vai creditar uma perda por impairment, que isso daqui é retificadora do ativo. Do ativo. Pronto, tá? Um segundo seria o que nós chamamos de ativo reavaliado, que é novidade, a gente vai estudar a partir de agora. O que é que muda, Felipe? É que quando eu tenho um ativo reavaliado, tá certo, pessoal? Ou seja, esse ativo aqui ele já sofreu uma reavaliação. Claro que como era a contabilização anteriormente, a gente estudou lá no PL, debitava ativo e creditava uma reserva de reavaliação. Então eu tenho um ativo que ele foi, né, aumentado o seu valor por causa da reserva de reavaliação, tá certo? E essa reserva de reavaliação ela só poderia ser constituída até 2008, hoje não pode mais, porém eu ainda posso ter no balanço isso daqui. A ideia é que se acabe com o tempo, tá? E recentemente vem sendo cobrado bem pouco. E por fim, eu tenho o goodwill, tá? Como é que é a contabilização da perda do goodwill? Então, ativo reavaliado foi o que a gente já tinha estudado. Isso daqui, pronto. Eu não preciso mais fazer. Nós já estudamos. Agora eu preciso focar com vocês no ativo reavaliado e no goodwill para que vocês aprendam quando ocorrer uma perda por impairment desses itens, vocês já saibam aí, né, como é que nós vamos contabilizar, tá bom? Como é que nós vamos contabilizar. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Reconhecimento da perda de ativo reavaliado. Eu vou colocar aqui alguns dados para a gente, né, revisar. Então, vamos lá. Imaginem a seguinte situação, tá? Eu tenho uma empresa que ela tem o seguinte patrimônio. Eu tenho aqui ativo e tenho aqui passivo, tá? Eu tenho aqui um caixa de 20 mil, vamos supor, e eu tenho aqui o imobilizado de, precisar aumentar um pouquinho, 25 mil. Do outro lado aqui eu vou ter um passivo.
E eu vou ter aqui um total. Aqui vai ser 45 mil. Passivo eu não tenho nada, que o nosso foco não é esse. PL. E eu vou ter um capital social de 40 mil. E eu vou ter, de anos anteriores, uma reserva de reavaliação de 5 mil. Totalizando aqui também 45 mil. E aí, destacando que desses 25 mil, aqui eu tenho dentro a contrapartida da reserva de reavaliação de 5 mil. Combinado? De 5 mil. Beleza? Pronto, Felipe, tranquilo. Show de bola. Tá tudo aí bem detalhado. Beleza. Tranquilo. E aí vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte, olha. O valor que eu tenho aí para o meu imobilizado, ele é de 25 mil. Tá certo? Ele é de 25 mil. E aí nós vamos fazer agora, ó, alguns testes, tá? Vejam. Eu estou querendo aqui, eu já sei que ele é um ativo reavaliado. Ou seja, ele tem reserva de reavaliação dentro dele, tá? Se na questão não disser nada, Felipe, subentende que é um ativo não reavaliado, é a regra, tá? Aqui, ó, é a regra. Combinado? Então vamos imaginar a primeira situação. Eu tenho um valor recuperável de 22 mil. Tá? 22 mil. Beleza? Então o que é que vai acontecer? Olha, como o meu valor contábil ele é maior do que o meu valor recuperável, os 25 mil, tá certo? Eu vou reconhecer o quê? Uma perda. De quanto? 25 menos 22, que isso vai dar 3 mil. Pronto. Vejam que a perda, ele é de um ativo reavaliado. Por quê? Porque se não fosse reavaliado, ele ia debitar uma despesa com perda e creditar uma perda edificadora do ativo. Mas como é de ativo reavaliado, eu não vou debitar a despesa, eu vou debitar a conta de reserva de reavaliação. E vejam que esse valor é menor do que a reserva. Então, como é que fica o lançamento? Debita reserva de reavaliação. Tá? Ou, já vi em questões, cobrar, tá certo? Uma reserva de reavaliação. Só que com o nome perda. Que aí nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, vou colocar mais aqui, seria uma conta retificadora do patrimônio líquido, iria reduzir o saldo da reserva de avaliação. O valor de quanto? Aqui é o valor de 3 mil. E aí o crédito continua sendo o quê? Na conta de perda por impairment. Conta essa retificadora do ativo, que é uma palavra em inglês. No valor de 3 mil. Retificador aí do ativo. Tranquilo? Pronto. Show de bola. Bem dentro aí do nosso estudo. Agora vamos imaginar
Uma situação 2. Tá certo? Onde eu tenho um valor recuperável de 18 mil. Tá? Então vejam que o valor contábil é maior do que o valor recuperável. Então eu vou reconhecer uma perda. De quanto? Estou começando do zero. Então vai ficar 25 menos 18, que isso vai dar 7 mil. Como a perda é maior do que a reserva, o que é que eu vou fazer? Eu vou contabilizar a perda até o limite. Então eu vou debitar reserva de reavaliação ou reserva de reavaliação perdas tá certo? No valor de quanto? De 7? Não, porque eu só tenho 5, eu só posso ir até 5 mil. Aí eu debito uma despesa com perdas da diferença, que é quanto? 2 mil, 7 menos 5. E aí credita a conta perda por impairment, que é retificadora do ativo, no valor de 7 mil. Combinado? Então vejam, o que é que muda? Tá certo? O que é que muda, Felipe? Que lá o que nós estudamos anteriormente, o débito ou despesa acredita uma perda. É a regra, é o ativo não reavaliado. Porém, quando eu tenho um ativo reavaliado, ele tem que te mencionar na questão, você vai reconhecer a perda não como despesa mais, mas sim debitando ou a própria conta de reserva de reavaliação, ou em alguns casos que eu já vi debitando a conta reserva de reavaliação, perdas que retifica o PL. Tá claro? Se eu debitar essa conta aqui, ó, isso daqui já está diminuindo o saldo de reserva de reavaliação. E ela ficaria ali com um saldo menor. Tá bom? Ficaria aí com um saldo menor. Beleza? Caso a perda seja superior à reserva de reavaliação daquele bem, aí a diferença eu jogo no resultado como despesa com perdas. Pronto. Vamos fazer mais alguns exemplos, né? No mesmo sentido. E aí depois a gente finaliza, tá? Da melhor forma. Olha aqui. Exemplo, perda inferior, ó, perda inferior e até o limite da reserva de reavaliação de ativos reavaliados, ou seja, é no máximo o valor reavaliado. Considere os dados abaixo para efetuar o registro da perda. Então eu tenho um valor de um veículo, 50 mil. Dentro desses 50 mil tem 20 mil de reavaliação desse veículo, então ele 30 foi adquirido mais 20 de reavaliação. E eu tive uma perda de 10 mil. Contabilização das perdas estimadas. Olha, e aí fica bem fácil, basta o quê? Basta eu fazer o lançamento direto, tá? Basta eu fazer aí o lançamento direto. Então nós vamos debitar o quê? Como eu falei, a reserva de reavaliação ou, para a gente não esquecer, a reserva de reavaliação perdas tá? No valor de 10 mil. E vamos creditar o quê? Vamos creditar a conta retificadora. Né? Lembrando que nesse caso aqui, ó, essa conta é retificadora do PL. E se fosse essa conta, seria a própria conta do PL. Tá? E aqui perda por impairment, ou outro nome que poderia ser perda por redução ao valor recuperável de ativos no valor de 10 mil. Basicamente, é isso daí, tá? E aí, claro,
Aqui, a perda é até o limite da reserva de reavaliação, ou seja, é no máximo de 20 mil. Foi 10, foi menor. Agora, quando a perda ela for superior à reserva de reavaliação de ativos reavaliados, tá? Aí eu tenho aí, considere os dados abaixo. Só apagar aqui essa parte. Na verdade, isso aqui não vai influenciar. Pronto. Beleza. Considere os dados abaixo. Agora vejam, aqui é o que? É superior a 20 mil. Então, como é que fica a contabilização das perdas? Eu vou debitar a reserva de reavaliação ou a conta retificadora reserva de reavaliação perdas. Uma das duas. No valor máximo, que é 20 mil. 20 mil. Aí eu debito a despesa com perdas, que é de 15 mil, ou seja, 35 menos 20 mil. E aí credito a conta retificadora, tá? Que eu posso chamar de perda por redução ou perda por impairment. Tanto faz, lembrando que essa conta ela é redutora do ativo. Ela vai ficar lá no ativo reduzindo o valor do veículo, tá? Vai ficar reduzindo o valor do veículo, tá certo? Beleza. Tranquilo. E aí eu tenho aqui perda por impairment no valor de 35 mil. Pronto. Para a gente finalizar, vamos fazer uma questão. Apesar de antiga, pessoal, tá? Mas reflete bem como é que a gente faz isso. Então eu tenho aqui o valor histórico da máquina, eu tenho uma reavaliação da máquina, eu já tenho uma perda de valor contabilizada e eu tenho agora um novo valor de perda, né? E ele pergunta, o registro contábil complementar desse novo valor de perda, que deverá ser efetuado com relação à perda de valor recuperável, é de que forma? Então vejam, a empresa, ela tem dentro dos 1.300.000, 200 mil que são de reavaliação. Só que o que é que acontece? Ela, e aqui observe, ó, eu tenho aqui uma conta reserva de reavaliação, perda de valor recuperável, é uma conta retificadora. Então ela tinha lá no seu balanço o seguinte, ela estava assim contabilizada, ó, ela tinha lá no início, ela tinha a máquina, vai contabilizar aqui, ó, que eu tenho espaço. Ela tinha aqui a máquina, que tem um valor de 1.200.000, 1.300.000, menos a perda que ela tinha reconhecido já, de, ó, perda de valor recuperável de 130 mil, que ele retifica aqui. Então eu tenho um valor contábil de 1.170.000. E lá no meu PL, ele tem reserva de reavaliação, 200 mil, menos a reserva de reavaliação que já está contabilizada, que pelas alternativas ele chamou de conta retificadora, no valor de 130 mil. Então vejam que ele tinha um saldo de 200, mas ele já tinha reconhecido perdas, tá certo? De 130. Então, se ele tiver uma nova perda, ele só pode ir até quanto? Até 70. E aí vejam que ele considerou, olha, um novo valor de perda de 230. Pessoal, aí aqui ficou a dúvida. É a mais ou é considerando os 130? Na verdade, é considerando os 130. Então é como se fosse assim, olha, ela já tinha contabilizado 130,
E com o novo valor da perda total, nós vamos ter que contabilizar o quê? 230 menos 130. Eu vou ter que contabilizar 2 menos 1, 3 menos 3, 0. 100 mil. Só que eu só tenho um limite de 70. Ah, então o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar a despesa. Desculpa, eu vou debitar a perda no valor de 70. Eu vou debitar a diferença 100 menos 70, 30 no resultado. E vou creditar a conta de perda no valor de 100 mil. Gabarito letra A de aluno aprovado, tá bom? Então eu vou ter aí o nosso gabarito para a questão. Show de bola? Beleza? Então, aqui a pegadinha era por quê? Porque você teria que considerar para o novo valor da perda que eu já tinha contabilizado 130. Ficava 100. Como eu já tinha 130, dos 200 da reserva de avaliação, só sobraram o quê? 70. Então, se a nova perda é de 100 líquida, eu dou baixa nos 70 e a diferença vai para o resultado. Foi isso que a gente fez, letra A. E aí, para a gente finalizar, pessoal, só lembrar desse resumo, tá bom? Que ele é bem importante, tá? Que esse resumo aí, ele é bem importante, beleza? Show de bola. Vamos lá. Ativo não reavaliado, que é a regra, nós já sabemos. Perda vai para o resultado. Se a perda for menor do que o valor contábil, eu debito aqui outras despesas e credito perdas estimadas, que seria uma despesa. Se a perda for maior, tá? Eu credito aí a provisão para o passivo da diferença, quando ultrapassar, tá certo? Quando ultrapassar esse montante. Mas aí lembrando que isso só vai acontecer, tá certo? Isso daí só vai acontecer, tá bom? Olha aqui. Só vai acontecer quando for exigido por pronunciamento técnico. Então a questão tem que mencionar isso daqui. Tranquilo, Felipe. Se for um ativo reavaliado, aí o que é que acontece? Lembra, se a perda for menor, conforme nós vimos, eu vou contabilizar a perda contra a reserva de avaliação ou, né, contra tá? Ou contra a conta retificadora reserva de reavaliação perdas. Aí eu debito só a reserva e credito perdas. E aqui a diferença, quando for maior, eu coloco como despesa com perdas. Show? Pronto. Então, essa era a parte inicial que a gente tinha aí. Claro que a gente ainda vai aprofundar sobre esse CPC 01 agora, pegando tópicos mais avançados. Um forte abraço, bons estudos!